Vamos falar agora dos jogos envolvendo os times mais bem classificados do Brasileirão. Quem que tem a parada mais fácil, a mais indigesta? Sábado, Fortaleza e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino vem de 2 derrotas, né? A última contra o Flamengo de virada. Pois é, amigos, vamos reagir a esse vídeo, né, do pessoal da ESPN, comentando o jogo dos 4 principais times da tabela, né? E qual é o jogo mais difícil, qual vai deixar de ser o mais difícil, né? Lembrando que já aconteceu alguns ontem, né? E a gente vai comentar sobre isso. Mas antes, peço que deixe like, comente e compartilhe. E caso apareça aí hypar para você, hypa os vídeos, ajuda, é de graça. Você tem 3 hypes semanal de graça e ajuda muitos canais, ok? Então vamos ao vídeo. Lá em Bragança Paulista, o Palmeiras também amanhã recebe o Grêmio aqui do lado no Allianz Parque. E no domingo, além de Flamengo e Atlético, que a gente falou agora, Cruzeiro e Ceará. Alguém tem mangaba no final de semana, Pascoal? Não. O Fortaleza está tentando aí uma recuperação no campeonato com um novo treinador, com a saída do Vojvoda. Eu não esperava que ele fosse sair, eu esperava que o time fosse responder dentro de campo e o time não respondeu. Acho que o Red Bull Bragantino, que tinha uma posição até muito interessante de brigar pela liderança do campeonato, acaba perdendo jogos que não imaginava perder. Eu imaginei que o Bragantino... O Flamengo normal, né? Não, mas o jogo do Flamengo... Contra o Vitória, que saiu um pouquinho do previsto. O Vitória teve uma finalização no gol perfeita e fez o gol. O Bragantino teve, durante o jogo... Que golaço, né? Renato Kaiser, né? Renato Kaiser, bateu muito bem na bola. E depois o time do Red Bull Bragantino teve muitas possibilidades ao longo do jogo e não conseguiu concluir. Pois é, né? Ao som de Bem TV cantando, né? A gente vai falar para vocês que essa análise aí já... Isso foi ontem, né? E ontem aconteceu, né? A equipe porquina, né? O Palmeiras, né? Venceu o Grêmio por 1-0. Então esse resultado não foi bom para o Cruzeiro, né? E o outro resultado que envolve os grandes clubes, né? O Bragantino tomou um sacode do Fortaleza por 3-1. Eu falei aquilo, né? Que o Fortaleza não queria jogar por causa do Vojvoda. Agora ele vai começar a jogar, né? A prova está aí. Empatou o jogo anterior, agora venceu esse e vai começar a subir na tabela, né? Então resta o jogo do Palmeiras contra o Atlético, que seria ideal haver um empate, né? Se houver um empate, fica muito bom para o Cruzeiro, né? Não quero que o Atlético ganhe e também não quero que o Flamengo vença. Então esse é o melhor resultado, né? Um empate, ok? E sobre o que eles acham do Ceará ser o jogo mais fácil, eu discordo e no próximo bloco eu vou falar sobre isso. E tem sido assim para o time do Bragantino. O Bragantino tem construído muitas jogadas e tem pecado na finalização, né? Eu não vou culpar o centroavante, mas eu vou falar da peça ofensiva como um todo, porque são aqueles que chegam, aqueles que apoiam, né? O zagueiro que chega para cabecear, o zagueiro que chega para ajudar na bola parada. Mas que contra o Vitória, o Praxedes entrou e teve 2 oportunidades para marcar e cabeceou as 2 bolas rentes à trave. Uma passou balançando a rede, parecia até que a bola, mas a bola passa pela linha de fundo. Eu acho o jogo muito complicado. Olha lá, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Red Bull. Quem tem mas eu acho que não tem jogo tranquilo para ninguém. No Campeonato Brasileiro não tem. Você vai falar, Palmeiras vai jogar com o Grêmio, está desclassificado da Sul-Americana. Sabe qual é o curioso, Pascoal? O Ceará que enfrenta o Cruzeiro, a sequência do Ceará é exatamente essa. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Red Bull. São os 4 adversários do Ceará nessa sequência. Então acho que... A vida do Ceará? Então o Cruzeiro pega um time bem muito no campeonato e vem no momento ruim. O Ceará que perdeu para Bom, eles foram até coerentes, né, em comentar que fácil não, menos difícil, né? Teoricamente, né, não tenho dúvida que dos 4 o Fortaleza o Ceará seria o menos difícil, né? Mas já mostrou o contrário, né, que o Fortaleza foi bem difícil para o Bragantino. O que acontece, gente, campeonato acontece surpresas, às vezes desagradáveis, né? Fortaleza e Ceará pode vir cá com uma retrancona danada, entendeu? Fazer um gol e ganhar o jogo, e aí, né?
Então não é por aí não. O próprio Grêmio ontem dificultou a vida do Palmeiras. Não empatou porque o centroavante lá é horroroso. Senão teria empatado o jogo. Teria empatado. Mas não tem jogo fácil em Campeonato Brasileiro. Não há. Né? O jogo é jogado de lambari e pescado. Né? Acho até que o Cruzeiro tem que abrir o olho. Porque pode se tornar um jogo muito difícil, tá? Até porque o Cruzeiro fará mudanças. E é sobre essas mudanças que eu vou falar no próximo bloco. Mirassol, que também está buscando aí... Deu pro Mirassol em casa, no Castelão. É o último jogo. E perdeu pro Corinthians na semana passada também em casa. O Ceará está precisando dar esse alento para todo. Não tem jogo fácil para ninguém. Não, mas tem que escolher qual é o jogo mais fácil de quem está na ponta da tabela. Bota lá a relação de novo lá. Mais fácil ou menos complicado? Vai. Menos complicado. Mais fácil parece que a gente está menos complicado. Menosprezando? Menos complicado, porque, como o Pascoal falou... Vamos colocar os 4 jogos de novo, por favor, Fabrício. Todos são complicados. Você vai falar Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras é favorito jogando em casa. Só que o Palmeiras, quando joga em casa com um time retrancado, não consegue jogar. E qual é a especialidade do Mano? Fechar o time. Então o Palmeiras vai ter dificuldade. O Cruzeiro contra o Ceará... Pra mim, o jogo mais fácil é o Cruzeiro. Contra o Ceará? Recebe o Ceará em casa. Se não vencer, é zebra. É o menos complicado mesmo. Eu ia nessa também. Eu também, eu ficaria... Eu estava olhando pro jogo do Fortaleza. Fortaleza jogando em casa é duro. Eu estava olhando pro jogo do Fortaleza. Eu mas acho esse o mais complicado. eu acho o Cruzeiro mais, como dizer assim... Tô com o Elton Serra. Pra mim, o jogo mais complicado é do Bragantino. Eu ouvi, Pascoal, 3 técnicos já na Série A elogiarem um gramado do campo do Bragantino. O Bragantino está jogando no seu estádio, que é um tapete. E ele vai jogar no Castelão, e o Bragantino gosta desse jogo bola no chão. O Castelão teve uma parada recente, tá cheio de areia, um campo mais pesado. Além do adversário, o Fortaleza, com o Paiva, e o Paiva tá também temeroso por conta disso, né? Porque Fortaleza e Ceará dividem o Castelão e o gramado, a essa altura, tá complicado. Por que pararam de jogar no PV? Existe agora não é uma lei, né? É uma portaria do governo em que precisa existir um intervalo de pelo menos 3 dias entre um jogo e outro, né, no Castelão. E caso não haja esse intervalo entre Fortaleza e Ceará, um dos dois vai ter que jogar no PV. Só que existe aquela questão de que o estádio não comporta a quantidade de sócios torcedores que os dois times têm. Tem menos hoje, acho que foram só entre aspas, 30 jogos aproximadamente no Castelão entre Fortaleza, Ceará e Ferroviário. Mas nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro e da temporada, Fortaleza tem jogo de Libertadores, ninguém quer jogar num estádio menor porque quer ter a torcida ao seu favor, né? Pois é, né? Acho que o Cruzeiro joga hoje, eu acredito que ele vença, né? Eu tenho certeza que ele vai jogar para vencer. Acho que o Léo Jardim vai fazer mudanças no time por causa de desgaste de jogadores. Então ele vai entrar com um time mexido no primeiro tempo, havendo necessidade, ele volta os titulares no segundo tempo. Acho que ele vai fazer isso. Eu tô arriscando que ele vai entrar com Cássio, Fagner, que não jogou o último jogo, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Meio de campo, Lucas Silva, e vai descansar o Romero. Lucas Silva, Christian, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Gabigol e Caio Jorge. Eu acho que esse é o time que ele vai entrar com ele, né? No segundo tempo, havendo necessidade, ele volta com o Romero, ele volta com quem tiver fora aí, entendeu? Ele não vai, o Wanderson, ele vai descansar alguns jogadores, porque o campeonato é muito pegado, né? E o time do Cruzeiro tem jogado muito, e a gente sabe que o Cruzeiro tem um elenco reduzido. O elenco do Cruzeiro não é aquele elenco recheado. Então tem que fazer um rodízio ainda enquanto é tempo. Quando chegar o segundo turno, vai ficar mais apertado, porque já é a reta final, é o pega para capar, é o vamos ver. Aí não vai poder ficar rodando muito não, ele vai ter que tomar as decisões certas, só mudar se houver necessidade no time que entra, né? Então eu acho que isso aí vai acontecer. Acho que o Fagner volta à posição, eu acho que ou o Lucas Silva ou o Romero, um dos dois vão descansar. E o Matheus Henrique, que está relacionado, vai jogar pelo menos um tempo hoje. E eu acredito que seja no início. Mas eu acredito que o Cruzeiro tem condição de vencer, sim. E acredito até
que haverá um empate no jogo lá no Rio de Janeiro, apesar que o nosso vizinho aqui, não precisa contar com ele, que está numa draga danada, mas pode acontecer um empate e a gente ficar bonito na fita, né? Caso aconteça um empate e o Cruzeiro vença, o Cruzeiro pode ser campeão do turno hoje mesmo. Lembrando que o Ceará, como o rapaz falou, vai jogar contra Flamengo, Palmeiras, né? E Bragantino. Bragantino. São a sequência do Ceará, né? Lembrando que Flamengo é lá no Ceará, assim como Palmeiras, né? Então, eu acredito que esse Ceará mesmo pode tirar ponto desses times aí, porque é um ditado antigo, porco magro que suja a manga, né? Então, temos que tomar cuidado até para hoje com esse ditado. Temos que tomar muito cuidado, ok? Grande abraço, acompanhe as notícias do canal. Fui!